Olha, a maior dificuldade que eu vejo é hoje na adolescência. Porque eu falo assim, que quando eles são crianças pequenos, pequenininhos, criancinhas, muitas pessoas que não sabem, né? E assim, não percebem tanto, acha a criança, ai, que bonitinho, né? É crescendo ali. Mas quando entra na escola, na adolescência, que a gente percebe mais assim, o preconceito com os próprios adolescentes, né? Porque, por exemplo, o Enzo, se você for. O Enzo ele é super sociável, super. Ele adora fazer amizade, ele adora conversar, ele adora estar na frente, ele adora participar das coisas. O Heron já é o contrário. Só que o Enzo, ele tem muita dificuldade na comunicação. Por exemplo, ele não consegue colocar tempos, né, o ontem, o amanhã, o dia, nos diálogos, né? Então, por exemplo, a gente percebe na igreja que ele sempre quer orar, mas você entende o que ele quer dizer, mas ali não tem aquela comunicação, né? Ele não sabe pôr os verbos, os pronomes, no contexto. E eu acho que isso, na escola, fica mais, como eu vou falar, exacerbado a questão da diferença, né? Que ele é diferente. Então, por exemplo, ele só sabe falar de futebol. Ele domina muito essa conversa de futebol. Só que ninguém vai ficar falando de futebol o tempo inteiro, né? E, por exemplo, ele viu um vídeo uma vez lá do Roger Milá, que eu também não sei quem que é, do Camarões, lá, não sei de onde. Isso. E ele chega na conversa numa roda e começa a falar, eu vi o Roger Milá. Aí todo mundo vai falar, o que esse cara tá falando? Ele é louco. Mas é a forma que ele achou para poder se socializar. Só que aí as pessoas não entendem. As pessoas não entendem o que elas fazem, elas se afastam, né? Então, assim, que eu sinto mais foi agora na adolescência. Porque quando é criança, as pessoas, elas querem, muitas têm a curiosidade de saber como é que é, então olham assim, perguntam ou olham por curiosidade para ver se tem alguma coisa diferente, né? Outras olham assim com maldade, né? Aquele menino é louco. O louquinho, o tontinho, o retardado, infelizmente. Existe isso, gente. Existe e demais, sabe? Assim, em muitos termos, né? Em muitos lugares e muitos termos, assim, pejorativos, que isso machuca a gente. Hoje, se você falar para ele alguma coisa assim, eles vão, não faz isso, às vezes eu falo, tento. Às vezes a gente quer padronizar a pessoa, é inconsciente, mas você quer porque você sabe que daquela forma ele não vai progredir no meio, né? Então você fala para ele, você não faz isso. Consertando, vamos falar assim, certos comportamentos para ele ter uma qualidade de vida melhor, né? E aí, às vezes, a gente acaba falando, se você fica fazendo isso, as pessoas vão achar que você é tonto. Né? A gente usa desses termos, e isso é preconceito da gente, né? E aí ele vira e fala assim, mas eu não sou tonto, eu sou normal, né? Então, assim, eu não sei se ele percebe, eu acho que não, mas eu acho que ele não percebe essas maldades, né? Que as pessoas têm, esse afastamento que as pessoas têm. E isso é que dói. Eu acho que para ele é diferente, mas dói na gente que percebe, né? Às vezes essa padronização que você quer consertar tais coisas, é para ele não sofrer quando eu não estiver mais aqui. Eu acho que toda mãe de crianças especiais pensa nisso, né? E quando eu não estiver mais aqui? Né? Eu acho que é a maior preocupação. Então, o preconceito, infelizmente, ele existe muito, e eu descobri que eu tinha muito preconceito quando eu descobri o diagnóstico. Eu queria esconder o Enzo. Porque eu falava assim, mas as pessoas vão falar, eu não vou sair mais com ele, porque ele vai começar a fazer essas coisas, né? Essas estereotipias e repetir muita coisa, as caretas que faz. Eu vou sair com eles na rua, as pessoas vão rir, e eu vou ficar chateada, e eu vou achar ruim daquela pessoa, tal. Aí Deus mostrou para mim que isso é uma forma de preconceito em relação a ele. Então, quando eu resolvi abrir o autismo dele, que ele era assim, que ele tinha certos comportamentos, que ele tinha certas diferenças, porque ele tinha um transtorno, aquilo para mim foi leve, ficou leve, sabe?
o fardo ficou leve, que daí eu não tinha aquela coisa de esconder ele. Eu lembro que teve um episódio na natação, inclusive ele está na natação agora, que o professor falou assim, porque já surgiu, né, o bochicho na cidade pequena, então um comenta com o outro, comenta com o outro e tal. E o professor chegou para o Alan e falou assim, ele é hiperativo, né? Aí o Alan falou assim, hiperativo. Eu falei assim, não, ele não é hiperativo. Esse comportamento dele é porque ele é autista. Aí isso foi uma forma, assim, de tirar a carga, sabe? O fardo. E de ver que se eu tratasse, se eu fosse esconder ele, não querer mostrar a diferença dele, de camuflar, eu tratando ele com preconceito, quem dirá as pessoas de fora? Aí, depois que eu abri, que todo mundo ficou sabendo, muita coisa mudou, sabe? Inclusive, uma vez eu falei assim, não, você pode ir lá com seu pai, ele tinha que sair da casa da minha mãe, sair sozinho, descer, ele chama aqui de rua direita, chegar até lá o ponto, eu falei, mas você vai sozinho, meu coração ficou na mão, né? Mas eu deixei ele sozinho. Porque ele falou, ele precisa sair sozinho, ele precisa saber ir, ele precisa saber voltar, ele precisa atravessar a rua. E o interessante foi que meu telefone começou a tocar. Aí então eu falava assim, Jane, o Enzo está aqui na rua direita. Jane, o Enzo está aqui, ele vai atravessar a rua, mas eu fiquei com medo de atravessar a rua sozinho, então eu ajudei ele a atravessar a rua. Eu achei isso muito interessante, né? Porque a gente não estando perto, tem as pessoas que são maldosas, mas tem as pessoas também que ajudam, que olham com outro olhar, né? E Deus tem cuidado, tem todo cuidado, desde quando ele nasceu, porque isso é uma outra história, né? Como se diz o nome dele, isso tem se cumprido nos dias de hoje, né? Porque o Enzo chama Enzo Benjamin Ebenezer Lima, e até aqui o Senhor tem cuidado de nós.